Peraí, Vicente, olha. Oi. Sovietes. Será que não foi dessa palavra que se originou a palavra soviéticos? Exatamente. A maior parte dos sovietes, eles pertenciam a uma tendência do Partido Social Democrata chamado bolchevique, que significa maioria. A minoria, que era chamada de menchevique, era liderada pelo Kerensky, que é esse aqui, ó. Olha, então quer dizer que no mesmo partido político tinha os bolcheviques e os mencheviques. Exatamente. Só que os bolcheviques, eles defendiam propostas mais radicais, entendeu? E eram liderados pelo Lenin. O Lenin, ele defendia o fim da guerra da Rússia com a Alemanha, a distribuição de terras para os camponeses e o fortalecimento dos sovietes. Ah, pelo jeito as ideias de Lenin tinham a ver com as ideias de Marx. Exatamente, tinham mesmo. Lenin e os bolcheviques, eles pregavam a ditadura do proletariado. Tanto que o Lenin foi perseguido e foi forçado a se exilar na Finlândia. E de lá ele comandou o movimento bolchevique, que culminou em 1917. Em outubro de 1917, a Revolução Popular explodiu na capital de São Petersburgo. A Guarda Vermelha, criada para ser o braço armado dos bolcheviques, ajuda o movimento a derrubar o governo de Kerensky. Lenin assume o poder e toma medidas para a implantação do comunismo. O governo de Lenin confisca as terras da aristocracia e da igreja, abole a propriedade privada dos meios de produção, como terras, minas e fábricas, e coloca o comércio exterior e o sistema financeiro sob controle do Estado. Em março de 1918, o governo russo assina a paz com a Alemanha. Uma paz em que os russos têm que aceitar muitas perdas. Em inferioridade militar, a Rússia perde a Polônia, Finlândia, os países bálticos e a Ucrânia. Em seguida, começa a Guerra Civil. Os monarquistas, a burguesia e os setores que haviam sido derrotados pelos bolcheviques combatem o novo governo. São chamados de brancos. Os brancos enfrentam os partidários do governo comunista, chamados de vermelhos. As potências da Europa, com medo do movimento comunista, apoiam militarmente os brancos. Ah, estamos perdidos. Os vermelhos vão vencer. Não é possível. Reunimos os monarquistas, os liberais, os capitalistas, os mencheviques, os socialistas moderados. E ainda temos o apoio do Japão, da França, da Inglaterra. E mesmo assim eu acho que não vai dar. Os bolcheviques vão mesmo revolucionar esse país. Você viu o que eles fizeram? Ninguém mais é proprietário de nada. Todas as terras, os bancos, as minas, as fábricas. É tudo propriedade do Estado. Tudo propriedade coletiva. E os trabalhadores é que vão administrar. Ha, que revolução! Peraí, radical? Por que os países resolveram se intrometer no meio dessa história? Não é se intrometer. Eram os países que tinham ganhado a Primeira Guerra Mundial, né? A Inglaterra, a França e o Japão. Você imagina o mundo todo começando a andar pro lado do capitalismo e de repente aparece um país enorme como a Rússia que resolve virar comunista. Ah, então eles achavam a vitória dos comunistas russos uma ameaça. Agora, era a primeira vez que isso acontecia, não era, Vicente? Era. A vitória dos revolucionários russos representou o surgimento do primeiro Estado comunista, baseado nas doutrinas de Marx e Lenin. Mas os confrontos não acabaram tão cedo. No campo, os kulaks, médios proprietários, foram acusados de trair a revolução e executados. A família do czar, que estava presa, é fuzilada. E a divisão das terras e formação de cooperativas rurais não alivia a fome que atinge boa parte da população. Lenin enfrenta a crise criando uma nova política econômica, uma série de reformas de caráter capitalista e modernizador com o objetivo de acabar rapidamente com o que ainda restava da economia feudal na Rússia. Mas a esta altura, o Partido Comunista, além de Lenin, tem dois outros líderes disputando o poder, Trotsky e Stalin. Trotsky acreditava que a revolução só seria sustentável se ela se tornasse internacional, enquanto Stalin defendia o fechamento da revolução no plano nacional, para fortalecer o desenvolvimento interno. Stalin vence a disputa e assume o governo após a morte de Lenin, em 1924. Caro humano, finalmente cheguei a Moscou. Uma das coisas mais impressionantes é o Kremlin. Em séculos passados já foi casa e sede do governo de imperadores e voltou a ser centro político do país, desde que a Revolução de 1917 mudou novamente a capital de São Petersburgo para Moscou. Um mausoléu abriga o corpo de Lenin. A Revolução Russa, a vitória dos comunistas e as ideias de uma sociedade diferente marcaram a história do século XX. Vale a pena a gente revisar.
E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os graves problemas sociais e econômicos da Rússia provocaram manifestações populares contra o governo, que foram violentamente reprimidos. Viu que o governo do czar Nicolau II mantinha o país numa desastrosa guerra com a Alemanha e que a corte era marcada pela incompetência e corrupção. Aprendeu que vários setores da sociedade se uniram na Revolução de 1917 para acabar com a monarquia e que durante alguns meses o poder ficou com a burguesia. E que os bolcheviques, liderados por Lenin, que defendiam a ditadura do proletariado, tomaram o poder, aboliram a propriedade privada dos meios de produção e implantaram o regime comunista após vencer a Guerra Civil. A foice, representando os camponeses, e o martelo, representando os operários, se tornaram o símbolo do regime soviético. Nos anos seguintes, esse se tornaria o símbolo de uma das maiores forças mundiais. Mas isso já é história para as próximas teleaulas. Até lá!